Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, essa semana a gente vai ver um pouco sobre Thomas Hobbes, tá? No texto aqui que eu tô pedindo para vocês lerem, que é da página 248, né? Ali quando fala de Thomas Hobbes, é um texto pequeno, né? Mas eu vou fazer esse vídeo como complementação, tá? Acho que vai ajudar um pouco a distinguir, por exemplo, de outros filósofos, John Locke, né, que também vai falar sobre a parte da política, Rousseau, ok? Então a filosofia política, ela seria o que? É uma área dentro da filosofia, né? E é em que a filosofia política se baseia na relação dos indivíduos com o Estado, né? Ou seja, o governo, tá? Então, alguns filósofos que vão aparecer seriam Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, ok? Quando a gente fala sobre os teóricos da modernidade, né? Mais precisamente, quando a gente fala sobre os contratualistas, né? A gente tem que se perguntar o que é o contrato social, tá? Então, é muito importante essa parte porque cai em Enem, cai em vestibular. Então, antes de mais nada, o contrato ele é feito entre o governo e os governados, tá? Então, é a teoria, né, que explica como a sociedade se organizou com o Estado. Então, esses filósofos, eles pensaram e refletiram, claro, né, o que era o Estado, né, e qual a necessidade do Estado, né, e, claro, dos indivíduos. Quais são as nossas necessidades individuais, coletivas, enfim. Antes de um indivíduo viver em sociedade, é muito importante essa parte para a gente conseguir entender, gente, o que é o contrato, né? O que são esses filósofos contratualistas, tá? Então a gente tem que pensar assim, ó, nem sempre foi do jeito que é, tá? Então, antes de nós indivíduos, nós seres humanos, vivermos em sociedade, basicamente vivíamos em um estado de natureza, tá? Que era um momento sem tutela, tá? De governo, sem ordenamento legal, sem aparatos, sem nada normativo, tá? Sem leis, praticamente. Então, era como se vivíamos, né, sem ter a polícia, por exemplo, né, sem ter o governo, tá? Então, importante essa parte. Então, antes de tudo, pensem assim, ó, antes de ter leis, antes de ter normas, antes de termos polícia, antes de termos governo, a gente vivia um estado de natureza, ok? E o primeiro a colocar esse conceito, estado de natureza, é justamente Thomas Hobbes, que nasceu ali em 1588, morreu em 1679, ok? No livro dele, o livro se chama Leviatã, né? Ele vai dizer que no estado de natureza, tá? O homem, ele é mau, egoísta, cruel. Ele usa essas palavras, né? Bem fortes até. Nesse estado de natureza, que é o estado onde a gente não tem polícia, a gente não tem leis, a gente não tem normas, enfim, o homem vive em guerra, em conflito, em disputa. Provavelmente vocês já escutaram a frase: o homem é o lobo do próprio homem, né? Ou seja, que o homem tem dentro de si um lobo. E essa frase, Thomas Hobbes, ele basicamente resume a teoria de Thomas Hobbes, né? É um apanhado geral, assim. Então, para entender nesse estado de natureza, eles estavam se matando, não tinham as condições de ter uma vida normal dentro desse estado de natureza, tá? E o que aconteceu? O indivíduo, o ser humano, ele começou a pensar o que fazer para acabar com esse conflito. Então o indivíduo ele começa a aceitar, né, que abrir mão da sua liberdade seria o melhor a se fazer, no caso, tá? Isto é, ele começa, né, os seres humanos eles começam a abdicar da liberdade em troca da sua segurança. Então, vamos lá. Pegamos a primeira parte, né? A gente vive em um estado de natureza.
certo? Nesse estado de natureza não temos governo, não temos leis, enfim, não temos normas, não temos, né? E aí, o que acontece? Quando a gente tá nesse período, nesse momento, a gente é totalmente livre, né? Lembram do nosso conceito de liberdade em Thomas Hobbes? Que a liberdade em Thomas Hobbes basicamente é a liberdade de ação, que não tem obstáculo nenhum. Então, a liberdade de ação para ele só cabe nessa primeira parte, quando o ser humano ele vive, né, no estado de natureza, ok? Que daí não tem mesmo, não tem lei para punir, né? Então, aí, a partir desse momento que começa as coisas ficarem muito complicadas, né? Ter muita disputa, muito conflito, né? O homem é o lobo do próprio homem, pensa, né? Uma frase né? Que, né? É uma frase forte se a gente for pensar, né? E aí, nesse estado de natureza, eles se matavam, né? Não tinham condições de ter uma vida normal, basicamente. E aí, o ser humano ele começa a pensar o que fazer para acabar com esse conflito. Então, a melhor saída, né, é o quê? Abdicar da sua liberdade em troca de segurança, tá? Em troca de segurança, em troca da educação, né, de saúde, enfim, do que a gente tem hoje, tá? E aí, o Estado, né? O Estado, a nação, o Estado, enfim, ele nasce do problema que é, tá? Ele nasce do problema que tinha no estado de natureza, certo? Concluindo, para Thomas Hobbes é melhor a gente ser dominado por um poder, um governo, né? E ter uma vida com segurança, tá? E todo poder, todo esse poder aí que a gente fala de Thomas Hobbes, ele vai para a mão de alguém, tá? Que tem obrigação de gerar proteção e segurança. E esse alguém, claro, é o Estado, né? Então os indivíduos entregam ao Estado. Quem é esse Estado para o Thomas Hobbes? Nada mais, nada menos do que um rei absolutista, ok? E aí, esse rei absolutista vai, claro, né, impor as leis e dar segurança, proteção, enfim. Certo, gente? Então, temos aqui um filósofo absolutista, ok? Da época aqui que a gente está falando, de 1588 a 1679, que foi quando ele escreveu Leviatã. Leviatã, o que seria a palavra Leviatã, que é o nome do livro dele, né? Seria um monstro, né? Um monstro marinho, é uma figura mitológica, até citado na Bíblia, né? E aí, se a gente for visualizar, né, o Estado, ele tem que ser esse monstro, basicamente, fazendo enfim, se a gente for fazer uma leitura, né? Então o Estado tem que ser esse monstro, esse rei, essa pessoa que tem tudo nas mãos para poder organizar e criar essas leis. Então o rei para Thomas Hobbes é como aquele da página, deixa eu ver, eu acho que seria, não sei se do livro de vocês vai ter, não vai ter, porque geralmente os livros mudam, tá, gente? Então, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão visualizar, né, que a capa do livro realmente é um monstro gigante, que do lado representa o que é religião, né, com um cajado, do outro vai representar a espada, né, representando o militar, né, e a coroa o poder de julgar e de executar, né. E aí o corpo dele, desse monstro, enfim, é representado por pessoas. E o que quer dizer, né? Que as pessoas elas saíram do estado de natureza, abdicam tudo, né? Enfim, a sua liberdade, e entregam a esse rei para organizar a sociedade, certo? Se vocês forem pesquisar a capa do livro do Thomas Hobbes, né, chamado Leviatã, vocês vão conseguir visualizar essa imagem, né? E o que ela representa, certo? Basicamente seria isso, gente. É muito importante pegar, né? Tipo, por exemplo, o homem é o lobo do próprio homem,
né? O estado de natureza, o porquê que surgiu o estado de natureza, né? Enfim, é importante pegar essas partes, assim, às vezes é mais o específico, né? Para caso ter alguma questão em relação a esses conceitos, vocês já vão ficar sabendo, né? O porquê, né? E quem foi Thomas Hobbes na parte da política. Enfim, claro, depois vem ali o John Locke também, que foi um empirista, né, que a gente também, eu acho que a gente visualizou um pouquinho sobre ele, e depois também a gente vai ver o Rousseau, mas vamos por parte. Se tiverem dúvidas, podem me chamar, fiquem à vontade, boa semana para todos.